Oi, gente. Bom, esse é mais um vídeo do Bíblia em 5 minutos para abençoar a sua vida e abençoar a minha também através do conhecimento da palavra de Deus. Bom, eu tinha falado até a árvore genealógica da raça humana, né, no capítulo 5, e agora a gente entra no capítulo 6, na história de Noé. Eu não vou ficar capítulo por capítulo, mas sim, quando tiver algum comentário, alguma observação interessante sobre aquele capítulo, aí eu vou postar, né? Daquele livro, as coisas interessantes que eu achei de cada livro. Então, na história de Noé, o que me chama a atenção é que Deus não dá álibi, né? Ele sempre nos avisa antes de acontecer as coisas. Se você verificar a história de Noé, que eu acho que todo mundo já conhece mais ou menos, mas Noé foi chamado por Deus para construir a arca, né? E Deus disse todas as medidas, com todas a descrição detalhadamente. E enquanto isso, Deus mandou avisar que o mundo seria destruído, né, por chuva, pelo dilúvio. Obviamente nunca tinha chovido naquela época, então eles não sabiam o que era isso, né? E desdenharam e não levaram a sério e continuaram cada um fazendo as suas coisas. No tempo certo, quando chamaram ele de louco, no tempo certo, quando terminou a arca, Deus mandou escolher os pares de cada animal, né, de todos os animais que existiam na terra. Noé fez tudo, separou lá dentro da arca, chamou sua família, entraram na arca. E o outro detalhe interessante nessa história é que Deus, no capítulo 7, a palavra de Deus diz que Deus fechou a arca. Mas só voltando um pouco à história do álibi, né? Então, assim, essa é a metodologia de Jesus, essa é a metodologia de Deus, aliás. Ele sempre avisa antes, ele não dá álibi para que a gente diga, eu não sabia, eu nunca vi isso escrito. Então, é tanto que Deus vai nos julgar conforme o nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus. No Novo Testamento fala, que agora eu não lembro direito qual o capítulo, o livro, a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais satisfação você tem que dar a respeito daquilo ali. Você não é mais ignorante sobre o assunto, né? Então Deus vai nos julgar dessa forma. É tanto que uma criança, Deus julga totalmente diferente. São anjos de Deus, porque não tem discernimento. O mesmo caso para os indígenas também. E tantos outros casos que Deus vai julgar conforme o conhecimento de cada um, né? Mas quando nós temos o conhecimento de Deus, nós não temos álibi diante dele. Estamos sendo avisados dia a dia. Então, no capítulo 7, me chamou a atenção a história do dedo de Deus, né? Deus fechou a arca e ele mesmo, com o seu dedo, diz a palavra de Deus, ele fechou a arca. Muito interessante isso, né? Por que Noé não fechava a arca? Por que Noé não teve essa responsabilidade de fechar a arca? Porque Noé, com certeza, quando começou a chover, o pessoal começou a chorar, o pessoal começou a implorar para que Noé abrisse a arca, com certeza Noé ia fraquejar, Noé ia ter pena, Noé ia fazer diferente, né? Então Deus ficou com essa responsabilidade. Por quê? Porque o julgamento de Deus é muito mais confiável do que o nosso julgamento. Isso a gente pode ter certeza. Então a gente tem que descansar nisso. Muitas coisas na nossa vida, na vida dos outros, na vida que estão das pessoas ao nosso redor, nos jornais que a gente assiste, sobre a política, sobre a economia. A gente vê tantas injustiças, tanta corrupção, tantos julgamentos errados. E a gente se pergunta onde está Deus, né? Confie no julgamento de Deus. Ele, no tempo certo, na hora certa, vai julgar todas as coisas. Cabe a nós seguir as suas promessas, seguir a sua palavra e estar correto diante de Deus. Isso é que nos cabe. Outra coisa que eu posso enfatizar aqui no vídeo ainda temos 30 segundos ainda, é no capítulo 11, quando fala sobre a Torre de Babel, né? É outra coisa bem interessante também. Então, o povo já dizia assim, vamos construir uma torre que chega até o céu. A busca do divino, né? De ser igual a Deus, de ser famoso, de ser orgulhoso. Isso me chamou a atenção.
E então o que que Deus disse? Deus analisou a situação. Isso quando eu falo é a linguagem da Bíblia, na linguagem contemporânea, que ela é bem interessante. Deus analisou a situação, um só povo, uma só língua. Pois bem, isso é só o começo. Imaginem o que vão inventar depois. Então, Deus já conhecia a natureza humana, né? Sabia que o homem, quando tem muito orgulho, quando está muito soberbo, ele esquece de Deus, de suas promessas, ele esquece de quem ele é, de onde ele veio, que ele é pó. Então, a Torre de Babel nos lembra isso, de estarmos sempre voltados, de estarmos sempre submissos à vontade de Deus. Não com ignorância, não na insensatez, não em pensar, em julgar, em ter critério, mas sim com humildade diante de Deus. Então, essa é o que eu queria refletir hoje no Bíblia em 5 minutos. Espero que você tenha aprendido como eu também. Um abraço.